Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o Estado Constitucional e o Messianismo Político, parte 2. Nós estamos promovendo a leitura e o estudo com comentários da obra de Paulo Ferreira da Cunha, cujo título é o título da aula, Estado Constitucional e Messianismo Político. Na aula passada, na aula retrasada, aliás, na parte 1, nós tivemos, que foi ao ar dia 30 de julho, nós fizemos algumas considerações a respeito da introdução do messianismo político, né? Uma outra faceta, porque essa temática do messianismo político, historicamente falando, simbolicamente falando, politicamente falando, religiosamente falando, o messianismo político, nós vamos recordar que ele parte do messianismo religioso e ele se transpõe para dentro da política. De modo que o líder político que é alcunhado, né, ou identificado com um Messias, o caráter humano dele, de certa forma, desaparece. Porque ele torna-se um indivíduo que será um enviado divino. Essa junção, historicamente falando, esta junção da política com a religião, ela é uma junção que existiu historicamente. Vamos lembrar do Antigo Egito, vamos lembrar do Império Romano, vamos lembrar de todos os monarcas da Idade Média. Essa junção é uma junção histórica que existe, né? Entretanto, assim como ela existe ao longo da história, os problemas inatos a ela também foram equivalentes. De tal modo, então, quando você mistura o poder político com o poder religioso, você mistura o poder material com o poder espiritual. No Egito Antigo, o faraó não era o representante dos deuses na terra. O faraó era a vivificação da divindade. Portanto, o faraó era Deus vivo, né? Nós vamos ter isso no cristianismo, por exemplo. Cristo não é somente a segunda pessoa da Trindade, se tivesse no Egito, né? Ele seria um faraó. Então, a segunda pessoa da Trindade estaria encarnada. Veja que isso, sob a perspectiva do cristianismo, o Cristo como uma figura humana, não é? E como uma figura divina simultaneamente, entra no campo da heresia. Tá claro? Bem, nas culturas antigas isso não era problema. Sobretudo no Egito, o faraó era a vivificação da divindade. No Império Romano e na República Romana e no Império Romano, houve, de um momento em diante, a separação do poder político com o poder religioso, dada as inúmeras complexidades e choques que aquela mistura fazia. Então, historicamente, nós temos muitos exemplos em diversas culturas da ideia ou da fusão da política com a religião, né? Do entrelaçamento da política com a religião. Com o advento da queda das monarquias, separou-se o político do religioso. Tá claro? Uma vez que houve e criou-se aquilo que se chama de Estado laico, né? O Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é simplesmente um Estado em que você não tem uma religião definida como a religião que ordena o Estado, né?
Então o Estado laico não é um Estado ateu. Ora, o que é que nós estamos assistindo dentro do cenário político mundial? Nós estamos assistindo exatamente as inúmeras tentativas de reconexão do poder político com o poder religioso. Qual é o componente que a gente tem hoje, que a gente não tinha há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás? O componente financista, por exemplo. Né? É o componente de que tudo se justifica a partir da perspectiva do dinheiro. Né? E toda proposta capitalista ou neoliberal, ela é por essência predatória. Vamos entender isso. A base do capitalismo de mercado e a base do neoliberalismo configura sempre uma estrutura de elite. Ele é o poder do mais forte. Vale quem tem mais dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem consideração nenhuma. Então o poder aqui deixou de ser meramente o poder, ele mistura-se de fato com o dinheiro. Ele mistura-se com a finança. Então o mundo de hoje, e sem nós considerarmos o grande fato de que as lideranças políticas e econômicas hoje, elas não têm nenhum comprometimento moral com nenhum ato. Então a gente vive um modelo de mundo em que você não tem critério moral, você não tem critério ético, né? Você não tem critério espiritual, e os indivíduos estão trabalhando para fundir religião com o Estado. Isso só pode resultar numa catástrofe completa. Né? E, sobretudo, trata-se de um embuste, porque nós não estamos falando nem de religião, em que um Deus se revela. Uma coisa é Deus, o Deus do Antigo Testamento, por exemplo, que não é o Deus da Igreja Católica, mas é o Deus dos judeus, aquele Deus escolher um representante para ser o rei de Israel. Outra coisa muito distinta é você ter uma pleiade de pastores embusteiros no mundo inteiro e padres que dizem que a corporação inteira, então todos os políticos são enviados. Percebe? Toda a malta que cerca aquela gente, ou aquela liderança, ou aquele messias político, é tido como todos eles o exército de Deus, os enviados divinos. A situação é completamente distinta. Não tem nenhum paralelo à realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade de mentira, de embustes, de engodo, de enganação, de tramóia, de corrupção, com o que as diferentes culturas ao redor do planeta viveram ao longo dos milênios. Não tem mesmo nenhuma comparação. E evidentemente que, dado o grau de embuste, né, e de mentira que está envolvido, o cenário que surge dessa miscelânea, desta mixórdia, é uma distopia e uma lesão cognitiva em escala internacional. Portanto, a gente está lidando com um problema de saúde social. Né? A temática do messianismo político, torna a repetir, os problemas que ela traz, quando nós vamos analisá-la com rigor, são muito graves, são extremamente complexos e eles vão destruir o corpo da nação, num sentido institucional. Ele não tem condição de manter nada em pé, nenhuma instituição em pé. E evidentemente que as instituições, elas não são o poder passa através delas.
É uma destruição plena. Bem, hoje nós vamos analisar, então nós já vimos que na aula anterior que o messianismo político destrói aquilo que a gente chama de Constituição, porque ele apresenta-se como algo acima dela, ele não pode se submeter a ela, não é? E ele destrói as instituições do Estado, porque o que assegura o funcionamento do Estado é a lei. Se o Messias político apresenta-se como alguém que está acima da lei, então veja, a lei que rege o país, ou a Constituição, como queira, não pode reger o Messias. E não pode reger o grupo do Messias. Então, é criado uma elite, um Estado dentro do Estado. Só que esse Estado que é criado por esse grupo é composto de qual lei? Também não tem lei nenhuma, exceto a lei que emana da vontade daquela elite que está dirigindo. Bom, então, o Messias político, nos dias de hoje, ele pode ser apresentado em diferentes facetas. Tá? Desde a faceta do indivíduo meramente ditador, até aquele que não se apresenta como um ditador. Ele, teoricamente, terá feito algum tipo de carreira política ou não. Por exemplo, o Trump não fez nenhuma carreira política nos Estados Unidos. Sempre foi empresário. Né? E, claro, que o mundo empresarial funciona de uma forma completamente diferente do mundo político. O mundo empresarial é, por natureza, competitivo. O mundo político é um mundo de relações, de flexibilizações, de diálogo. Evidentemente que você tem no mundo político uma parcela de caça, né? Uma parcela de selvageria, de competitividade. Mas mesmo a forma como esse espírito de caçador, né, do mundo empresarial funciona e se comporta, ele não pode ser trazido ou não funciona do mesmo modo quando ele é trazido para o meio político. Então, o indivíduo que tem papel empresarial de destaque não significa que ele vai ser bom político. O êxito dele enquanto empresário não garante o êxito dele enquanto político, porque a política é outro mundo, hein? É um mundo de concessões, é um mundo de diálogo, é uma coisa completamente distinta. Claro que existe um toma lá da cá, né? Então, e o mundo religioso, então, nem se fala. Bom, então, no artigo do Cunha, no item 2, que ele vai falar sobre o constitucional, ele vai falar o seguinte: o Salvador que alguns pretendem, ou é apresentado e assumido como um puro e simples ditador, ou ainda se embrulhará sob a forma de uma chefia constitucional, entre aspas. Poderá haver chefe constitucional mesmo? Temos que começar por recordar o que seja essa qualidade de ser constitucional. Constitucional remete naturalmente para a Constituição. Contudo, se adotamos um conceito vasto de Constituição, o problema do chefe constitucional fica um tanto sem sentido. Na verdade, segundo o conceito histórico universal de Constituição, que foi apercebido por La Salle na sua célebre conferência O que é uma Constituição Política, e depois repetido certamente na maioria dos manuais e tratados de direito constitucional pelo mundo afora, em todos os tempos, todos os povos, sempre onde há política, onde há poder social, público, há Constituição. Ora, um chefe constitucional seria, por esta ordem de ideias, todo o chefe político, porque sempre há uma Constituição. Quando nos lembramos de Aristóteles e da sua Constituição de Atenas, devemos recordar que ele e a sua equipa percorreram a ela de
a recorrer a constituições de dezenas e dezenas de cidades-estado. É óbvio que nenhuma delas se encontrava sistematizada ou sequer compilada em edição com esse nome. Como, aliás, hoje em dia, o Tratado de Lisboa, sendo Constituição Europeia, conjuntamente com outras fontes, é uma Constituição sui generis, mas não deixa de ser para o ente político União Europeia. Esse artigo foi publicado na Europa, né? Então é por isso que ele está se referindo a Portugal. Bem, veja, o que ele está colocando aqui. Quando você apresenta um messias político, como o Erdogan, né, como o Bolsonaro, como o Lula no primeiro mandato, agora nesse terceiro mandato é que o Lula está mais manso, tá? Mas no primeiro mandato ele foi apresentado sim como messias político, claramente desenhado como messias político, inclusive pelo Frei Beto. Eu já falei muito sobre isso. A Dilma Rousseff também veio embalada num messianismo político, onde ela era identificada com uma figura da América Latina, que era a Pachamama. Né? Quando você pega o Hugo Chávez, quando você pega o Perón, né? Quando você pegou o próprio Getúlio Vargas, quando você pegou o Collor, quando você pegou o Tancredo Neves, né? O Juscelino Kubitschek, vai por aí afora. Né? Bem, eu falei do Bolsonaro, agora o Lula, neste governo, no terceiro governo, é que ele está um pouco mais manso. Mas o Frei Beto, só para concluir aqui, cansou de apresentar o Lula e de falar com todas as letras que ele era o Messias do Brasil. Bem, isso não é uma brincadeira. Correto? E só foi levado com leveza porque a mídia brasileira é criminosa. Ela é bandida. A grande mídia. Ela está envolvida até o talo com todos os grandes golpes e revoluções ao longo da história brasileira. E a elite brasileira, tampouco a elite intelectual, tampouco é uma elite séria. Porque ela não bate fundo nesses problemas, que são problemas gravíssimos que acontecem dentro do espectro político. O século XX, as grandes guerras mundiais do século XX foram motivadas em grande medida pela ideia do messianismo político. Como eu falei, o messias político ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma entidade, ou ele pode ser o Estado. O marxismo e o leninismo têm o Estado como messias. Não é? O stalinismo terá Stalin. Então o stalinismo é uma mistura, porque você tem o Estado e você tem a figura de Lenin. E foi a figura de Stalin. Né? Depois nós temos no Reich e no nazismo e no fascismo, nós temos a figura do Reich como um império, aí é preciso o desenho do império, entender o sentido do império, o sentido estético do império, e é preciso entender o papel tanto de Hitler quanto de Mussolini dentro desse imbróglio. Né? E a República dos Estados Unidos da América do Norte, todos os Founding Fathers, todos os presidentes que vieram depois da fundação americana pelos Founding Fathers foram trabalhados igualmente como sendo messias político. Então não é só a América Latina que é bananeira nesse aspecto. Toda a história dos Estados Unidos desenvolveu em cima do messianismo político. Então quando o Trump traz isso, existe uma larga tradição dentro dos Estados Unidos, tá? Em relação àquela linguagem. Agora, ele inovou, porque ele vai tentar destruir a estrutura americana. Isso nenhum outro indivíduo tinha sido louco o suficiente para fazer. Né? Então, essa coisa da Constituição lembra que quando o Messias assume, pela própria Constituição dele, ele tem um nascimento miraculoso. A partir do momento que ele é identificado como um enviado divino, ele não está submetido a certas regras. E essa regra inclui, no plano político,
a obediência à Constituição. Então, óbvio que essa colocação, quer dizer, a gente toma até que ponto se pode falar que a Constituição está preservada sob o mandato de um Messias político, como chefe político. Não está. Tá? Então, o chefe constitucional é sempre alguém humano, né? Porque há uma Constituição. Vamos pegar o Vaticano. A Igreja Católica hoje é um Estado mesmo, tá bem? O Papa, ele é uma figura dupla, ele é um chefe político, porque o Vaticano, a Igreja é um Estado, como o Principado de Mônaco, né? É o menor estado do mundo, em termos de geográfico, e ele é um chefe religioso. Veja que o Papa, portanto, mistura em si aquelas duas funções clássicas ao longo da história. E olha a dificuldade da gestão de uma estrutura dessa. Agora, basicamente, ele não é um Estado político, ele é um Estado religioso, né? E a religião é que se sobrepõe à política ali. No caso do Messias político, é a política que vai se sobrepor à religião. Né? Então, o Papa obedece a quem? Ele é eleito, um sínodo, um conclave, e segundo rezam os cânones, o Espírito Santo desce e escolhe o cardeal, que será o futuro Papa. Então, você tem igualmente uma escolha divina aqui. E aquele indivíduo passa a gerir a estrutura da igreja. Mas ele não, em nenhum momento, ele interfere, digamos, na estrutura, na constituição da igreja. Então, mesmo o Papa obedece. Há momentos em que ele pode falar ex cátedra. Né? E aquela fala ex cátedra, ela tem um rito para que ela aconteça. A gente não verifica isso no messianismo político natural. O sujeito não fala ex cátedra. Ele fala sempre diante daquela posição de que ele está acima da lei e da ordem. Né? Então, a doutrina jurídica, embora o Cunha faça essa pergunta, quer dizer, é possível haver constituição com um Messias político? Então, não é. Essa constituição, como nós a entendemos, não. Tá? Ora, então, o constitucionalismo e a Constituição, enquanto conceito, digamos assim, ou enquanto um movimento jurídico, político, ele vai ter as suas primeiras erupções na Inglaterra do século XVII, nos Estados Unidos e na França do século XVIII. Então, antes do século XVII, não há Constituição, né? Como nós entendemos, com o parlamento? Não há. Não há. Mas há uma perspectiva histórico-cultural de Constituição. Existe um corpo legal. Tá? Então, a gente tem, historicamente, um constitucionalismo histórico, com nomes diferentes. Em Portugal, eram as legislações do reino. Essas constituições, elas não são voluntaristas ou elas não são decodificadas. Elas não estão num livro, né? Não é um bando de juristas, através do legislativo, que criou aquilo ali. Elas emanam de um jogo natural de forças de poder das sociedades. Uma outra coisa vai ser escrito. Veja, quando o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques,
é empossado como rei, é alçado à condição de rei, ele faz um pacto com as forças de poder. Tanto é que em Portugal era muito habitual a chamada lei de usos e costumes. Né? Então, quais eram os usos e os costumes daquela localidade? Cada chefe local era o chefe de uma determinada zona, aquela zona tinha usos e costumes. Então, esses usos e costumes foram virando, digamos assim, eles foram sendo absorvidos de uma forma sistemática ao longo do curso histórico. Eles foram sendo absorvidos, então, de um modo científico, de um modo sintético, codificando um direito político que estava sem abrir mão do direito canônico, né? Foram criando articuladamente a ordem política e mesmo a ordem social do Estado. Tá claro? Ora, hoje em dia não funciona assim. A lei não é feita a partir dos usos e costumes, do jogo natural de forças que emana da cultura. A lei é feita para suprir interesses, né? Espectros diferentes. Ela é feita a portas fechadas, sob o impacto de doutrinas, de capitais e de influências, não necessariamente jurídicas, mas você tem uma ideologia dominante, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto político. Os políticos, via de regra, serão lobistas de grupos. Então, inclusive, a forma de fazer lei, né, em que você identificava como aquela população vive de tal forma, pronto, aquilo ali era respeitado e virava a lei do local. Então, claramente que a lei de usos e costumes de Lisboa não é a mesma lei de usos e costumes do Ribatejo, do Ribatejo, não, do Alentejo, né? Não é a mesma lei de usos e costumes de Trás-os-Montes, não é a mesma lei de usos e costumes do Minho, não é a mesma lei de usos e costumes da Madeira. Pronto. Porque as populações são diferentes, a cultura é diferente, o modo de vida que se vivia ali era diferente. A partir do momento, então nós temos um tipo de codificação, né, e de constituição, vamos dizer assim, antigamente, que não tem nenhuma relação, a forma como elas foram construídas, com essa outra fase do constitucionalismo moderno. Tá? Bem, o constitucionalismo moderno, num momento, quer dizer, do advento dos movimentos revolucionários, eles vão trazer alguns embates ali e eles têm um desenho. 300 anos depois daquele movimento, atualmente nós temos uma outra forma, uma terceira fase, em que a gente tem os programas constitucionais, eles estão envoltos em narrativas, né, em metanarrativas, que não necessariamente têm compromisso com a política. Ele tem compromisso com uma ideologia dominante de caráter financista, via de regra. Tá? Então a política hoje ela tornou-se extremamente complexa, porque o capital, as finanças tornaram-se de tal forma poderosa que elas manobram a política. Antes havia, de certa forma, um equilíbrio entre o poder religioso, o poder político e o poder dos senhores, dos grandes senhores feudais, que eram muito ricos. Aquilo gerava muito conflito, evidentemente. Hoje o conflito existe, só que ele se passa por debaixo dos panos. Um não sai matando o outro mais, né? Aparentemente. Você forma lobbies, você moia os países, você invade os países. Você tem todo um histórico de guerra que continua de um outro modo.
né? A meu ver, a situação hoje ela é muito mais complexa, né? Exatamente por isso, porque a gente tem o Estado, por estrutura própria, ele não gera receita, né? Ele tem, ele pode se apropriar de reservas de subsolo. O Estado, por sua vez, precisa de imposto, precisa de sobreviver, então ele tem imposto, ele tem uma estrutura para manter. Mas se a gente considerar, por exemplo, que a Apple, somente a Apple nos Estados Unidos, tem como patrimônio, como rendimento, o rendimento dela é maior do que o rendimento do Tesouro Americano, nós temos ideia do tamanho de uma única empresa. Ela tem mais dinheiro do que todo o governo americano. Veja que isso é surreal. É surreal. Mas é preciso aqui separar também uma coisa. O fato do indivíduo ter dinheiro significa que ele tem poder? Não. Não. Por mais dinheiro que ele tenha. Né? Então, hoje a gente vive em termos constitucionais, os chefes políticos dos tempos atuais, fazendo uma prospecção para um futuro, né? Você tem uma demagogia crescente, cada vez maior, um número de chefes de Estado cada vez mais medíocres, né? Uma sociedade cada vez mais infantilizada em escala internacional, né? Uma sociedade dominada por um sistema de consumo, né? Ególatra, em níveis nunca antes visto, que não quer ter compromisso com absolutamente nada e profundamente defraudada, fragilizada, fisicamente fragilizada, mentalmente fragilizada. É uma gente que não leva não. É uma gente que não dá conta de lidar com problema, com dificuldades verdadeiras, né? Não pode ter nenhum obstáculo, tudo tem que ser facilitado. Então o mundo de hoje, ele é uma contradição em termos. Isso é um sinal dos tempos, mas sem dúvida de que é um sinal dos tempos. Evidentemente. Por que a gente está falando tudo isso? Diante de um mundo tão fragmentado, veja bem, não é? Diante de um mundo dividido, diante de um mundo com tantos problemas, e com uma mídia que, porque se antigamente os políticos vestiam de uma forma distinta, falavam de uma forma distinta, e como não havia mídia, a imagem daquelas figuras era uma imagem envolta em algum mistério. A mídia, o que ela fez? Ela expôs a intimidade do sujeito. E aquela aura mística que existia em cima, e mesmo a educação formal, porque a gente não pode, inclusive, comparar um Carlos Lacerda com um Bolsonaro, com um Braga Neto. Você não tem como... É incomparável um Marechal Henrique Lott com um Heleno da vida. É simplesmente incomparável. Tá? Em termos de moral, de inteligência, de costume, de sobriedade, é incomparável, de caráter, né? De espírito público. Ora, o contexto de hoje, então veja, o mundo tem várias conquistas muito interessantes, a modernidade. Agora, aquilo que nos é vendido diuturnamente, 24 horas por dia pelas mídias, é sempre o caos, é sempre a barbárie, é sempre como se a gente estivesse vivendo numa pocilga, da mais baixa, da mais vil, com os instintos mais virulentos,
instintos baixos, há um incentivo contínuo à vileza, né? À ganância, à baixaria, à falta de compostura, à inadequação aos hábitos, o questionamento às tradições, e vai por aí afora. Existe uma dilapidação completa. É como se você desse uma arma para o sujeito e permitisse que o sujeito saísse metralhando a tudo e a todos conforme o prazer dele. Uma vez que o mundo está, portanto, apresentado, olha o que diz o contexto religioso, que o mundo entraria numa fase, está no Apocalipse, não é? Numa fase extremamente bélica, onde tudo estaria sendo destruído. Então há um contexto de destruição. Isso é imagético. É por isso que eu comecei falando do poder da imaginação. O homem é um ser que imagina. Então a imagem mental que se tem é de um mundo em destruição, num sentido negativo. O ser humano tem um sentido de sobrevivência, ele é um animal. Nós esquecemos disso. Ora, o animal que está dentro de uma floresta, a floresta está pegando fogo, a tendência do animal é correr, ué. Ele não vai ficar ali para morrer. O ser humano, diante de um cenário, que é um cenário sombrio, de futuro, né? O aceno de futuro para ele, a imagem que é vendida para ele é sempre de destruição e de morte. Quando chega alguém que fala, olha, o mundo está sendo destruído, o que é verdadeiro, hein? E eu vou aqui acabar com a destruição e vou reconstruir o mundo e vou acabar com quem está destruindo o mundo, esse é o Messias. Tá claro? Então ele vem com um discurso popular, de alcance midiático, seguido da aura histórica de uma liderança supra-humana. Então faz parte do tópico do messianismo político medir essa temperatura social. Ele funciona como um parâmetro urbano, né? E a partir do momento que ele verifica isto, que é verdadeiro, veja, é um mundo em declínio, é um mundo em conflito, é um mundo em barbárie, mas tem muita coisa boa também. Mas veja que, massivamente falando, a gente não tem nas grandes mídias nenhuma mensagem positiva. É raro um ou outro programa, e veja que são programas exclusivos, via de regra, com pouca audiência. Os programas que falam das ações voluntárias, das ações do bem, das ações que dão certo, dos empresários que são éticos, das sociedades que são fraternas, isso aí é um discurso minoritário. O que passa, a grosso modo, o que vende, é só o que existe de pior. Né? Bem, então a modernidade, além de tudo, ela traz como uma característica de que tudo que era antigo é ultrapassado. Então veja, respondendo aqui a questão colocada pelo Cunha, o Messias político, ele pode existir junto com uma Constituição? Não. Ele vai tentar destruir a Constituição. E o cenário, o contexto para o Messias político aparecer é exatamente o contexto sempre de guerra, de que alguma coisa está ruim. Veja o que faz a mídia brasileira. Entra um governo, de 4 em 4 anos é essa mandinga, né? Esse rufar de tambores de uma nota só. O governo que está é sempre péssimo, aquele que está fora fala que aquele governo é péssimo, apresenta-se como salvador, a mídia começa
a falar mal do governo, lança aquele como salvador, o salvador propõe a destruição do governo anterior, aí depois aquele que foi alçado como salvador é destruído pela mídia e começa tudo de novo. É um ciclo ininterrupto. Quando esse miliciano, antes dele ser eleito, eu destrinchei exatamente as fases do chamado mito heróico. Mas aconteceu ipsis literis o que eu falei. E não é porque eu sou como o pedante do Olavo de Carvalho, aquele que tem razão. Não, é porque os caras copiam a teoria. E eles repetem essa teoria. Então, quando você conhece a teoria e conhece a história brasileira, você vai seguir exatamente aquilo ali e, olha, não vai dar errado. Não dá. Né? Então, o miliciano que começou como alguém muito diferente, hoje está se provando que foi talvez o governo mais corrupto, foi talvez não, sem sombra de dúvida, foi o governo mais corrupto da história da República Brasileira. Quer dizer, os caras, esse corpo de generalato que envolvia esse governo civil-militar, que é um governo de ocupação, de destruição do Brasil, de entrega do Brasil para os interesses transnacionais, esse governo de apátridas, eles promoveram um tipo de roubalheira que, olha, por mais que o Brasil seja especialista em roubar, eu, pessoalmente, nunca tinha visto uma coisa nesse grau de profundidade. É de você roubar as moedas do palácio, igual aquela sujeita, aquela tipa que foi a primeira-dama, matou todas as carpas do palácio para roubar as moedas do lago. Isso aí, caros alunos e ouvintes, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Me desculpe. Quer dizer, você tem roubo de geladeira, você tem roubo de adega. A adega presidencial foi roubada. A adega presidencial. Você tem roubo de moedas do lago. Quer dizer, é um grau de vilania e é um grau de torpeza, né? e de baixaria mesmo, só visto no mundo em que operam essas milícias do Rio de Janeiro, aonde eu moro por acaso, em que o sujeito é literalmente ladrão de galinha. Ele rouba de mendigo, ele rouba de mulher pobre, ele rouba de criança, ele rouba de trombadinha, ele rouba, ele assassina, ele mata, ele é vingativo, ele é estúpido. Então, e eu adverti por diversas vezes, depois que esse miliciano saísse do poder, eles prepararam o Brasil para qualquer bandido, para o Brasil ser governado por qualquer bandido, qualquer traficante. Porque todos os emblemas do Estado foram dilapidados. Em que país do mundo a gente verifica um general de 4 estrelas fazendo selfie de si mesmo no roubo de elemento do Estado? O sujeito fazendo selfie, um cara velho. Nós estamos falando de um general de 4 estrelas, caramba! Isso nos dá uma ideia, primeiro, do sentido da impunidade. Essa gente é convicta de que ficaria ad eterno no poder. E segundo, do inexistente espírito cívico, do inexistente espírito de moral, do inexistente espírito de ética. Eu não estou falando nem de consciência avançada. Eu estou falando do básico mais básico que todo indivíduo deveria ter no trato com a coisa pública. É assustador. Tá? Então, o Messias político se submete à Constituição? Não. Nem ele e nem o staff dele.
Porque o Messias político de hoje, ele não é o Messias político dos tempos históricos anteriores. Ele não é meramente um enviado de Deus. Ele é um mentiroso, promovido por pastores e empresários mentirosos, que tem a finalidade de fundir a política com a religião, para que eles se perpetuem eternamente, como uma monarquia divina, dentro do Estado, usando evidentemente o Estado a favor deles e não pensando em nenhum momento na população. Então, o que nós temos com esse messianismo político do século XXI é uma distopia, é o total desligamento de uma estrutura clássica de abordagem de Estado, de chefe de Estado, de Constituição. Então, sequer a gente pode falar que esse sujeito é um chefe de Estado. Né? Bem, vamos lá. Nós vamos parar por aqui e no próximo programa vamos ainda fazer um terceiro, onde eu quero, a partir do artigo que nós estamos estudando, falar um pouco mais sobre essa ideia da possibilidade de um chefe carismático. Né? O Messias é sempre um chefe carismático. Por que ele tem que ser um chefe carismático? Se ele não for um indivíduo carismático, o carisma pode ser inventado? Isso é um ponto interessante. Né? O chefe carismático, ele representa algum perigo para a estrutura da legitimação democrática? Não é? Então, qual é a diferença que existe entre um Messias, um político, um estadista? Nós precisamos de entender essas coisas, minimamente. Tá bem? Então, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.